Videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, terceiro trimestre de 2024, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, aí perto da sua casa, há uma livraria CPAD. Vá até lá, comprar sua Bíblia, sua harpa, livros e seu material para desenvolvimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está no novo endereço, Rua João Tobias, 360, na estação metrô do Belém, bem ao lado da Assembleia de Deus, novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Aqui em São Paulo, na loja da CPAD, você procura o Moisés, a Berenice, o pastor Jefferson e toda a equipe, e você será muito bem recebido, muito bem cuidado. No novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, também há a livraria da associação. Procure ali o pastor Silas e o Alex, eles vão cuidar muito bem de você. Vai te apresentar as Bíblias, os livros e todo o material evangélico que você precisa para melhorar como aluno e professor da escola dominical e como obreiro e obreira em geral. Também nós temos a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade. Ele é o nosso parceiro e amigo. Quando você compra diretamente com o pastor Fernando na Provix, você está ajudando totalmente aqui o nosso canal. Portanto, faça isso, procure as lojas virtuais, a loja física, para adquirir o seu material. Estamos na lição de adultos, a lição 10, 8 de setembro de 2024. Hoje é o Dia Nacional de Missões. Parabéns aos missionários, às agências missionárias. E o tema geral desse terceiro trimestre da lição de adultos é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Já quero aqui agradecer você que tem enviado o seu Pix. Aqui embaixo tem um número do celular, é a chave Pix, é DDD 11 989 15 6905. Se você ainda não enviou o seu Pix, a sua oferta, faça isso. Deus está de olho em você. Aqui é a obra de Deus. Estamos num sistema educacional, temos pessoas nos ajudando. Então agradeço aqueles que estão participando, estão ajudando. Deus abençoe poderosamente. Se você preferir, quiser ser nosso patrocinador, entra lá no nosso e-mail albrunol@yahoo.com.br. Vou soletrar albrunll@yahoo.com.br. Seja patrocinador aqui deste programa, é muito importante. Quero agradecer Reginaldo Aparecida Amaral, meu amigo. Deus abençoe sua esposa, sua família, por nos ceder esse espaço na sua casa para fazermos um estúdio provisório. Tá bom? Deus abençoe o irmão Reginaldo. Também irmão Josué, marido da irmã Marilena, que tão bondosamente tem nos ajudado voluntariamente para que isso aqui esteja de pé. Tá bom? Deus abençoe esses irmãos e Deus abençoe aqueles que futuramente também hão de nos ajudar, com certeza. Deus está te levantando para nos ajudar a sustentar esse programa. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deixa aqui embaixo o seu comentário, sua observação. Incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Incentive seus familiares, seus amigos, tá? A assistirem os vídeos, a participar. Isso é muito importante. Vamos lá, então, a lição 10, 8 de setembro de 2024, o plano de livramento e o papel de Esther. Se você perdeu alguma aula, é só entrar aqui na playlist, assistir e dar continuidade ao raciocínio
desse trimestre. O texto áureo diz assim lá em Isaías 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A verdade prática diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 4, do versículo 5 ao 17, no capítulo 5, do versículo 1 a 3 e o versículo 7 e 8. Esther 4. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade
metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. Segundo objetivo, considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu. E terceiro objetivo, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. A palavra-chave aqui dessa lição não poderia ser melhor do que livramento. Veremos aqui nesta lição as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado, é um fato. A ordem de extermínio já havia chegado a todas as províncias, as 127 províncias. O dia da matança estava definido, todos iriam morrer. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Esperar em Deus e agir, clamar a Deus e agir sobre o que Deus mandasse. Tópico primeiro, o perigoso plano e o temor de Ester. Primeiro, lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento, como ninguém esconderia. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Ele era um homem temente a Deus. Do palácio, Ester também soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Ester ainda não tinha conhecimento do que estava por vir. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Mardoqueu não aceitou roupas novas, roupas limpas. Ester precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Ela sabia que alguma coisa grave estava acontecendo. Então, ela enviou Rataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que ele estava agindo daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Ester, não era isso. Seus sentimentos, os sentimentos de Mardoqueu eram sinceros, assim como os de todos os judeus das províncias. Estavam todos se lamentando e sabendo que o pior estava para acontecer, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Então, todos os judeus sabiam que estavam debaixo da pena da morte. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nossos sentimentos, agora ele vem uma lição prática, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Quando estamos angustiados com problemas, nós precisamos buscar pessoas certas, pessoas de confiança, para a gente dividir a nossa angústia. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Foi quando Jesus levou lá para o Getsêmani os seus 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Número 2, um obstáculo real. Por intermédio de Rataque, Mardoqueu deixou Ester informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ali era um decreto real. Assuero já havia assinado o que deveria ser feito.
Ele pediu que ela fosse ao rei, Mardoqueu pediu a Ester que fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Qual é esse obstáculo? Ester respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei. Veja, de novo, a lei. A lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. Então, essa era a lei. A sentença era qual? A morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Tá? Então, se o rei estendesse o cetro de ouro, a pessoa não iria morrer. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Então havia muitas conspirações e então baixou-se essa lei. Só se deveria entrar na presença do rei se fosse convidado pelo rei, se fosse autorizado. Caso contrário, era para matar essa pessoa. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Ester. Então, aquilo que esse rei Assuero temia, 8 anos depois aconteceu. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Lembra que Mardoqueu tomou conhecimento e mandou avisar o rei? Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Então, quando um líder é autoritário, ele sempre vai colher coisas ruins. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, Provérbios 15:1. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Então, se nós formos pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas coerentes, tá? Deus nos livrará das conspirações e das maldades alheias. Vamos ao tópico 2. Mardoqueu, então, convence Ester. Primeiro, confiando na providência divina. Ester apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de se dirigir ao rei. Era um argumento bom. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada pelo rei Assuero. Ele não quis ter contato com ela durante 30 dias. Mardoqueu não se contentou com essa resposta de Ester, tá? Com esse argumento. Pediu que dissessem a ela, a rainha Ester, que não confiasse em sua posição, por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Ester 4:13. Então ele alerta para Ester que não era porque ela era rainha que ela estaria livre do cumprimento da lei. Afinal, ela era judia também. Se Ester não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. Deus arranjaria um outro meio para livrar os judeus da morte. A expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Ester 4, versículo 14. Então, a fé de Mardoqueu em Deus era inabalável. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que elas sejam, nos esquecendo que o nosso socorro vem de Deus, fazemos dessas pessoas
os nossos ídolos. E Deus abomina todo tipo de idolatria. Jeremias 17:5. Salmo 121, 1 e 2 diz que nós devemos manter os nossos olhos elevados para os montes, de onde virá o nosso socorro. Isso é fundamental. Tá? Primeiro Deus, depois o homem. Subtópico 2. Esther, então, convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, olha a inteligência da rainha Esther, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Ela precisava primeiro buscar ao Senhor nosso Deus. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias, porque a tarefa dela seria difícil. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio, certamente suas funcionárias. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Então, nós precisamos ter, da parte de Deus, equilíbrio e prudência para entendermos a nossa vida e o tempo e o lugar de Deus. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como senhor de sua existência e de seu destino. Coitado do homem. Tá? Mas o secularismo e o materialismo acham que o homem é a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. A autoconfiança e a soberba, a vaidade, o orgulho humano, isso vem lá de Lúcifer. Desde o céu, Lúcifer já tinha isso no coração. Confiar em Deus não é tentá-lo. Temos que tomar cuidado com essas duas coisas. O que é realmente confiar em Deus? Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Como assim? Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Estão orando para que Deus desse graça. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. Ela diz, perecendo, pereço. Ou seja, se Deus não fizer nada, se der tudo errado, não tem problema, eu vou morrer também. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Está lá em Daniel 3,16. Lembra dos 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente? É disso aqui. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. Já pensou? Alguém colocando Deus na parede? A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Deus, ele é soberano. Ninguém manda em Deus. Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quiser, como ele quiser. Então nós temos que ter reverência diante desse Deus, da soberania de Deus. Número 3, vamos ao plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Olha o plano. Primeiro, prudência, preparação e ação. Isso aqui deveria ser uma lição para todos nós.
Ao decidir entrar na presença do rei, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Quais são? Vida ou morte. Ela ia entrar na presença do rei sem ser convidada, e ali tinha uma sentença sobre ela. Ou ela ia viver, ou ela ia morrer. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou se preparou de maneira emocional e se preparou fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Então, ela primeiro fez a sua parte, se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Isso aqui nos serve de lição. Sua conduta, a conduta de Esther, nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Então, nós precisamos aprender a ser precavidos. Por exemplo, atitude, vai casar, você tem que ser precavido. Você vai entrar para uma faculdade e assim sucessivamente. Decisões que vão impactar o futuro, elas demandam muito preparo, muita oração. Elas demandam você estar realmente alinhado com esse propósito e que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, diz aqui, mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. 1 Samuel conta a história de Abigail e o seu marido Nabal, e a provocação que o marido dela fez a Davi, negando o pão, né? Davi ia destruir tudo. E Abigail, então, Deus usou e a história mudou. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Provérbios 4:1. Precipitação e imprudência são 2 características que não podem fazer parte da nossa vida. Estendendo o cetro. Assentada em seu trono, então, Assuero viu Esther e estendeu para ela seu cetro de ouro. Esther, capítulo 5, verso 2. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther, capítulo 5, verso 3. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão, Marcos 6, 21 a 23. Então aqui nós temos o rei Assuero recebe a Esther, aponta para ela o cetro real, ela vai lá e toca, e ele a recebe. Em sintonia com Deus, estamos caminhando para o final. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Esther estava com o coração alinhado com o de Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade.
mas ainda não era o momento adequado. Ela não achou que já era o momento. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando então faria o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Então veja que ela se submeteu à vontade de Deus. Ela obedeceu seu tio Mardoqueu e agora estava fazendo conforme a orientação de Deus no seu coração, na sua consciência. Certamente ela estava sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. E no final a gente vai ver que sempre é melhor ser orientado por Deus. Assim nós terminamos essa lição número 10, de 8 de setembro de 2024. O plano de livramento e o papel de Esther. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Se inscreva no canal, isso é muito importante. E até a próxima aula, se Deus quiser.